Prezados irmãos e irmãs aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs que à distância, através das redes sociais, rezam conosco, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. A liturgia deste quarto domingo do tempo comum e último deste primeiro mês do ano propõe para nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 21 a 30, que é a continuidade da leitura do episódio programático envolvendo Jesus na sinagoga de Nazaré, em sua primeira manifestação pública entre os seus parentes e conterrâneos, conforme já vimos. O texto começa com o mesmo versículo que tinha encerrado no domingo passado. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Ora, o que hoje se cumpriu foi a passagem de Isaías 61, de 1 a 2, que Jesus tinha acabado de ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. A autoapresentação de Jesus como profeta e cumprimento das promessas e profecias do Antigo Testamento causou surpresa e espanto entre os seus conterrâneos, como vemos na sequência do texto. Conforme recordamos, no domingo passado, essa não foi a primeira manifestação pública de Jesus, mas a primeira em Nazaré e a primeira registrada pelo evangelista Lucas. Antes desse episódio, a fama de Jesus já tinha se espalhado em toda a Galileia, o que prova que seu ministério já estava em andamento. Porém, ele ainda não tinha pregado em Nazaré, aldeia onde se tinha criado. Tendo sua fama se espalhado pela Galileia, obviamente, tinha chegado também a Nazaré, gerando curiosidade e expectativa entre os seus familiares e conterrâneos. Por isso, a primeira reação dos devotos judeus de Nazaré, frequentadores da sinagoga, foi de admiração. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Jesus enfrentou muitas dificuldades em seu ministério. Na primeira pregação na sinagoga de Nazaré, quando ele anunciou o seu projeto, todos os ouvintes gostaram e ficaram felizes com o que dizia. No entanto, quando ele deu a entender que para a realização de seu belo projeto era necessário que cada um deixasse de defender seus privilégios, todos ficaram furiosos, expulsaram-no da cidade e queriam jogá-lo no precipício. Jesus, porém, passou pelo meio deles e continuou seu caminho, continuou a sua missão. O Evangelho de hoje é, portanto, a continuação do texto de domingo passado, no qual Jesus foi à sinagoga de Nazaré e ali se manifestou solenemente que era o Messias. Leu a passagem do profeta Isaías, como vimos: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar, para proclamar a boa nova aos pobres. Dizia Jesus aos seus conterrâneos: sem dúvida, vós repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. Esse desencontro de Jesus com seus conterrâneos vem chamar a nossa atenção
para a necessidade de retomar sempre em nossa igreja a profecia. Cada um de nós é chamada pelo nosso batismo a anunciar, a proclamar de forma incansável o Evangelho com nossa seriedade, nos compromissos cotidianos, com nossas atitudes cristãs, diante da sociedade, como bons cristãos e cristãs. O que hoje celebramos deve provocar em nós o desejo sincero de ser anúncio vivo no mundo tão carente da palavra de Deus. Assim como Jesus foi expulso de Nazaré por pregar o reino de Deus, também seremos pessoas perseguidas, caluniadas, sofridas, mal entendidas, por anunciar Jesus crucificado e ressuscitado. O verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, não é diferente de seu mestre e Senhor, neste mundo tão marcado pelo jogo de interesses, mas a sua palavra nos faz livres e profetas do reino. Devemos, portanto, tomar consciência de que, em continuidade com a missão de Jesus, que herdamos em nosso batismo, devemos levar a boa nova ao mundo, aos necessitados, aos pobres e marginalizados. Sair de nossas acomodações e comodidades e nos abrir mais decididamente a favor do reino. Assim seremos uma igreja que vive a fidelidade a Jesus Cristo. Prezados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus possa alcançar todos os povos, raças, culturas e nações, há de alcançar o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.